Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu tô um pouquinho rouca, vocês não prestem atenção nesses detalhes. Estou fazendo um vídeo querendo fazer mais um desabafo para vocês sobre o que Deus falou ao meu coração essa manhã. Eu tava aqui fazendo minhas coisas em casa, e enquanto eu fazia as coisas, Deus começou a falar grandemente no meu coração a respeito da inveja, a respeito do ódio e a respeito daquilo que Deus faz na nossa vida. E que tem pessoas que querem repreender o modo como a gente age e o modo como a gente faz as nossas coisas, né? As pessoas, elas não querem lhe dar uma crítica construtiva, elas querem meio que lhe enfraquecer, lhe desestimular. E muitas pessoas, quando eu comecei a fazer esse canal, vieram dizendo: cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado no que vai dizer, cuidado com A, com B. Gente, eu sei o que eu tenho que fazer. Assim como num canal de YouTube, na minha vida eu tenho responsabilidade, eu tenho moderação, entendeu? Então não precisa você estar vindo com críticas pro meu lado, sobre o que eu tenho que fazer, devo falar, devo agir, porque o meu agir, meu pensar é de Deus. Então, um sentimento de ódio e de inveja e esses sentimentos que a gente vê no nosso dia a dia não podem entrar no nosso coração e nem fazer parte da nossa vida, porque essas coisas, né, eu não deixo entrar, porque tira a gente do caminho do Senhor, tira a gente do foco, tira a gente da direção onde Deus quer nos colocar. E assim, eu tô querendo dizer, gente, não sei se vocês vão entender aquilo que eu quero falar, que a vida de uma pessoa, a gente não pode nunca tá assemelhando tá comparando nossa vida com a vida de outra pessoa. Ou seja, Deus fez algo na vida de uma pessoa, mas você, no seu pensamento, acha que aquela pessoa não merece aquilo que Deus fez para ela. Mas só que quem é você para dizer o que Deus faz ou não faz na vida de outra pessoa e dizer se ela merece ou não? Então você também não pode invejar aquilo que Deus fez na vida daquela pessoa, porque aquilo que Deus fez na vida daquela pessoa não é o que Deus quer para você, porque o que Deus quer para você é diferente da outra pessoa. Mas tem gente que acaba que se deixa levar por esses sentimentos e quer de alguma maneira se comparar ao outro, quer aquilo que é do outro e até consegue, fazendo seus próprios meios, né? Porque aquilo que Deus fez na vida de uma pessoa, né? Deus fez de um jeito. E aquela pessoa que cresce o olho, que é igual, aquela pessoa vai passar por cima de tudo, de todos, para ter aquilo igual, seja lá qual for o preço que ela tenha que pagar. Então, muito cuidado com esses sentimentos, muito cuidado com esses maus pensamentos que vocês têm a respeito do outro, do que o outro faz, pensa, do que o outro age. Outro dia eu fui dar um testemunho do que Deus fez na minha vida e uma pessoa, né, que eu não vou citar o nome, não porque tem olho grande, não porque tem inveja, tem... Gente, isso tudo sempre teve. Sempre teve e não vai deixar de ter. Olho grande, inveja, tudo isso. Isso está fazendo mal para mim? Não, porque eu estou firmada na rocha, né? Eu tenho promessas de Deus. E Deus cumpre aquilo que Ele tem de cumprir na nossa vida. Independente do olho grande, da inveja e de tudo que tem de ruim nesse mundo. Ah, mas eu vou estar... Não, eu não vou estar falando tudo de todo jeito. Não, gente. Eu vou falar aquilo que Deus pede para me falar, do modo que Deus quer que eu fale. Entendeu? Então, eu me alegro de dar meu testemunho do que Deus fez e faz na minha vida. Quando Deus me autoriza a fazer isso. Para a pessoa que Deus autoriza eu falar. Então, cada um tem o seu propósito debaixo dessa terra. E, mais uma vez eu repito, esses sentimentos não devem fazer parte das nossas vidas, porque Ele nos tira do plano e do propósito do Senhor. Porque Deus, Ele te coloca numa posição e você até, às vezes, fica nela. Só que o tempo vai passando e você se desvia para a direita, que é o caminho da raiva, se desvia para a esquerda, que é o caminho do ódio, e você vai ficando cego, se perde do caminho
E aquilo que Deus tem para você, você não alcança. Porque você se deixou levar pelos caminhos que você achava que eram melhor para você, não aquele que Deus queria. Então, quando você vê uma pessoa tendo aquilo que Deus quer para ela, então aquela pessoa ela andou no caminho que Deus queria que ela andasse. Ainda que você pense no seu pensamento que aquela pessoa não merece, não fez por onde. Mas nenhum de nós merecemos nada de bom nessa terra, não, porque nenhum de nós somos bons. Nós vivemos pela graça e a misericórdia do Senhor, porque se não fosse isso, coitado de nós. E outra mais, não pense que sozinho você vai conseguir se livrar desses sentimentos, não. Ninguém consegue se livrar desses sentimentos só, se não for a ajuda do Senhor. Eu vou compartilhar com vocês aqui o sentimento que eu mais tinha dentro de mim, forte. Estou sendo bastante sincera com vocês. O sentimento que eu tive mais forte nessa vida, eu estou com 31 anos de idade. O sentimento mais forte que eu tive, que me afastava do propósito do Senhor, foi a inveja. E, por incrível que pareça, gente, para vocês verem como esse sentimento ele nos cega, de tal modo que a gente enxerga aquilo que é ruim como bom. Eu tinha inveja de uma pessoa que eu, nos meus olhos, achava que a pessoa era mais bonita, porque vocês sabem, né? Isso eu era adolescente. E eu achava e vocês sabem que adolescente, eles não se acham bonitos, eles querem se achar perfeitos, querem se achar bonitos, né? Querem se sentir aceitos. E eu achava que aquela pessoa era mais aceita do que eu, era mais bonita do que eu. Eram infinitas milhões de coisas mais do que eu. E esse sentimento me cegou de tal maneira que eu chegava a chorar, eu chegava a me entristecer. Era um sentimento que deixava a minha alma e o meu peito sufocado de tanto ódio que eu tinha. E era de uma coisa que eu achava que era melhor do que eu. E aí me levou esse sentimento a... Esse sentimento foi tão forte dentro de mim, tão forte, que eu cheguei a ficar bem como se fosse depressiva. Porque sim, gente, inveja é uma depressão. Inveja não é um sentimento bom. E tem gente que acha que sentir inveja, que alguém que sente inveja de si, que alguém que sente inveja de você, você é uma pessoa maravilhosa. E você tem gente que gosta desse sentimento. Não goste desse sentimento não, minha gente, que isso é uma maldição. O sentimento de inveja é um sentimento maldito, viu? É um sentimento desagradável, que Deus abomina. Então eu cheguei ao ponto, eu não era evangélica. Para quem não me conhece, tem 2 anos que eu me converti. Então, quando era adolescente, eu tinha o temor do Senhor. Porque todos nós não. Nem todos têm o temor do Senhor, essa é a verdade. Mas tem gente que tem pouco temor e tem gente que tem muito temor. Então, eu tinha o pouco temor do Senhor. Então, eu vi que eu senti dentro de mim e Deus falou ao meu coração. Porque eu sozinha não conseguiria enxergar se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida. Deus me fez enxergar que aquilo não fazia bem para mim, ao ponto de eu me arrepender daquele sentimento, pedir perdão ao Senhor e pedir a Ele que me livrasse daquele sentimento, porque eu já não estava suportando. E eu prometi a mim mesma nunca mais sentir esse sentimento. E eu posso garantir a vocês que Deus ele me libertou dessa maldição, me libertou disso, e eu sou eternamente grata ao Senhor. Porque sentir inveja não faz mal, até faz um certo mal para o outro que está sendo invejado, mas faz mais ainda para quem tem esse sentimento. Então, é um conselho que eu dou para vocês. Sigam suas vidas da maneira e do propósito que Deus tem para vocês. Que uma hora ou outra, os planos de Deus vão se cumprir na sua vida, assim como se cumpre na minha. E mais uma vez eu digo, gente, por favor, não se deixem levar por esses sentimentos. Qualquer que seja ele, porque um puxa o outro. A inveja puxa o ódio puxa o rancor,
E assim sucessivamente. E quando você vê, você tá numa pirâmide presa, que você não sabe nem do que você está sentindo. Você se perde. São tantos sentimentos ruins dentro de você que você fica perdido, não sabe nem o que está sentindo. Quando eu me libertei desse mal que fazia a mim mesma, eu enxerguei que a pessoa não era tudo isso que eu estava vendo. Vocês podem imaginar que sentimento terrível é esse que tem dentro da gente, que a gente fica cego, achando que o outro é melhor que o outro, e não era. Para vocês terem ideia, a pessoa nem caráter tinha. Não tinha caráter, não tinha pudor, nada. Não tinha nada, gente. Sabe o que é? Eu, pra ser sincera, depois eu enxerguei que eu era até mais bonita do que a própria pessoa, né? Então, gente, esse sentimento deixa a gente completamente cego. Cego ao ponto da gente não enxergar o propósito que Deus tem na nossa vida. Porque, como eu digo, né? Como a palavra do Senhor diz, a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus ela é boa ao ponto da gente saber a hora que tem que fazer as coisas. Ela é perfeita porque quando Deus faz, faz perfeito. E é agradável porque a gente entende e enxerga que aquilo que Deus fez e tem pra gente é melhor do que até aquilo que a gente imaginou que seria bom pra gente mesmo. Então, siga a vontade de Deus, não siga a vontade de vocês. Porque se vocês seguirem a vontade de vocês, vocês vão por um caminho diferente do caminho do Senhor. Um abraço e até mais.